Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, meu querido amigo Hugo Felipe. Tudo bem com você, meu querido? Honra, gratidão aí. Meu querido, tamo junto. Super Vinícius do Brasil. Estamos aqui na Gu Prime Talks, trazendo a neurociência clínica computacional e algumas outras informações de garbo e elegância e efetividade para vocês. Let's go! É isso aí. Para quem não conhece um pouco do Hugo, ele é neurocientista clínico, psicólogo clínico, especialista em PNL, empresário, mentor, palestrante. Cara, o currículo desse cara aqui é gigante. E hoje a gente vai falar sobre a saúde mental para os nossos colaboradores e para os próprios empresários, certo? Muito bem, let's go! Mas a primeira pergunta que não quer calar, que é a que eu começo sempre. Bora lá! Quem é o Hugo Felipe? Eita, essa não estava na pauta, hein? Brincadeira. Então, Vinícius e todos vocês aí da Gu Prime Talks, uma honra estar aqui com vocês. A minha jornada, né, já estou há 20 anos, nós estamos em setembro, então 20 anos e 9 meses na área do desenvolvimento humano. Antes disso, a minha jornada foi outra. Então, para quem já sabe, para quem já conhece, a minha jornada total é de um dia esportista que fui a hoje neurocientista. Então, lá atrás, mais de 30 anos atrás agora, eu fui 10 anos da natação profissional no Brasil e depois eu migrei e fiquei mais 10 anos no basquetebol. Caramba! Por que eu tive que fazer isso, né? Porque eu não sabia lá atrás, muito criança ainda, porque é pequeno, não posso falar, porque é pequeno eu nunca fui, né? Eu já nasci gigante, barbaridade. Aqui agora eu tô sentado aqui, né? Depois vocês vão ver a foto final, né? Já pediram até para trocar as lâmpadas aqui do estúdio, não sei porquê, mas vamos lá. No Brasil, gente, nem o COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e nem a Secretaria de Esporte de nenhum estado do Brasil permite que o atleta participe federado de duas modalidades. E eu não sabia. Nossa, eu não sabia disso também. Eu também não sabia. Eu era criança ainda, tinha 11 anos na época, e ali foi a minha primeira transição de carreira. Que eu tive que optar, escolher se eu ia continuar no esporte individual, que era eu e a água, né, na natação, ou se eu migrava definitivamente para um esporte coletivo, que era o basquetebol. E aí, um dia, a Secretaria de Esportes, eu morava na cidade de Bauru, na época, pelo serviço do meu pai. Eu sou nascido em São Paulo, desde 1978. E depois, quando eu tinha, por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, Vinícius, meu pai, pelo serviço dele, a gente morou em várias cidades, no interior, dentre elas Bauru. E aí, ali que houve essa transição, né? Um dia, a Secretaria de Esportes foi lá no clube que eu jogava. Hoje não tem mais lá na cidade o clube que eu jogava, tem o time, mas fisicamente o clube chamava Luso Brasileiro, lá em Bauru, não existe mais. Foi vendido lá, ele era numa área nobre da cidade de São Paulo, próximo do aeroporto, lá no Jardim América, ali próximo da Praça Portugal, e hoje lá, infelizmente, no meu caso, né, infelizmente, porque eu convivi ali dentro daquele clube que pegava o quarteirão todo numa área nobre, virou um condomínio. Caramba, já era um... Então tem o time lá de Bauru ainda, mas eles estão em outro local treinando, mas o clube em si que eu joguei fisicamente não existe mais. Para quem conhece a cidade de Bauru, era atrás, ali na Praça Portugal, atrás do supermercado Confiança Max. Só ficou a nostalgia. Isso, né? Faz tempo que eu não vou lá. A última vez que eu estive na cidade de Bauru, que eu fui palestrar no Distrito Industrial, junto da unidade do SESI, para uma empresa canadense que eu represento na área de liderança no Brasil. O dono estava aqui no Brasil, a gente foi palestrar lá. Foi, se não me falha a memória, agosto de 2017. Depois eu não voltei mais lá na cidade. Eu passei lá na época e dói no coração. Imagino. E como que foi essa transição para neurociência, para PNL? Como que começou essa busca? Ali, né, depois que eu optei a deixar a natação de lado e ficar com o basquetebol, se eu tivesse continuado na natação, Vinícius, eu tinha ido para as Olimpíadas de 1996. Eu estava treinando já a caráter olímpico, não só profissional. Estava em alta performance. Nadava de 12 mil a 15 mil metros dia.
Caramba! Caía Haja abraçado. Caía na água às 14 horas, porque eu estudava de manhã, almoçava, ia pra natação lá pro Centro Olímpico e só saía 10h30 da noite, 11 horas da noite, fazia sol, fazia chuva de domingo a domingo. Então essa é a vida de um atleta profissional. Só que aí nesse meio termo houve essa oportunidade de trocar, né? E aí eu tive que escolher e optei sabiamente em ficar com o esporte coletivo. Lá, te confesso, vocês aqui da Gul Prime Talks e o Super Vinícius, que está aqui comigo, né, me entrevistando, eu era muito novo, né, então eu confesso que lá atrás eu me arrependi. Mas hoje eu agradeço a eu mesmo, a Deus sempre em primeiro lugar, aos meus pais, que me conscientizaram a tomar uma grande primeira decisão na vida, né, por mais que eu ainda era bem jovem, né? E eu lembro que eu consegui ligar, né? Porque eram duas pessoas que vieram da Secretaria de Esportes. Falou, você tem que assinar aqui o papel. Melhor você ficar com o basquete. Eu falei, não é assim. Eu tenho que falar com meus pais. Tem que analisar também, né? Não é uma decisão. Eu tenho que falar com os meus pais. Não é assim, assina. Né? Eu tenho valores, eu tenho princípios, né? Agradeço e honro meu pai e minha mãe por sempre ter me passado os valores, né? Que eu nem sabia que tinha esse nome, né? Que agora eu sei que são os valores nobres, que são aqueles que são irrevogáveis, aqueles que são inegociáveis. E eu fui lá, conversei com o técnico e falei assim, vai lá na secretaria, né? do clube, fala que eu autorizei e você liga lá no emprego lá dos seus pais ou na sua casa, né? Mas vai lá e volta que a gente tem que continuar o treino. Falei, nossa, que legal. Aí eu liguei, meu pai estava viajando a trabalho e minha mãe falou assim, filho, deixa eu te explicar, seja bem-vindo. E eu, como sua mãe, eu não posso decidir por você. Por mais que seu pai estivesse aqui agora também, ele está viajando, conheço muito bem ele. Ele iria falar a mesma coisa. Então, com segurança, eu te falo, tome você a decisão. O que você escolher, eu, sua mãe e o seu pai, né? Eu estou aqui representando. Bem-vindo à vida adulta, né? Isso. Eu tinha ali 11 anos e pouco, né? Eu falei, nossa, mas e agora? E se... Eu falei, não, aí é com você. Eu falei, então tá bom. Eu voltei lá, conversei com o técnico e ele falou assim, também, você que escolhe, eu não posso interferir. Óbvio que ele queria que eu ficasse com o basquete. Sim. E eu pedi ali uns 5 minutos, fiquei andando ali pelo clube, tomei uma água e tá. Tomei Acho que quando a gente toma as primeiras decisões, a maturidade vem mais rápido, né? Opa! E tem tudo a ver com a minha história isso, né? Eu não sabia, hoje eu sei. Aí eu fui lá, assinei e aí abri mão, porque como eu tinha a carteira de federado nos dois, então eu tive que escolher um e aí ficou o outro. Então, só que assim, desde criança, né? Porque, de novo, pequeno nunca fui, eu sempre gostei de desenhar. Então, quando eu fui avançando, a minha primeira formação acadêmica foi na área de publicidade e propaganda. Que até eu comecei ela em Bauru, só que quando eu mudei para cá de volta em 1998, em julho de 98, eu só fazia o NIP lá, e eu não conseguia a transferência aqui de Bauru para cá. E aí eu tentei trabalhar na área aqui, trabalhei em gráfica, trabalhei ali numa revista também, trabalhei em fábrica de caixas de papelão na área de designer, né? Eu tive representações gráficas, tudo. Eu sou da época antiga, hein? Não sei que o pessoal que estiver assistindo o Google Prime né, Talks aqui, eu consegui na época trabalhar num birô de fotolito. Fotolito é aquele... Putz, eu nem lembro mais o que é fotolito. Alguém lembra aí? Eu acho que é aquele negócio que tem cheirado a álcool, é isso? Não, nada a ver. Não, esse aí é outra coisa. Não, era um filme transparente onde vinha arte, né, de alta precisão para rodar. Era isso mesmo. Né, revistas, jornais e tal. Sim. Então, eu sempre gostei do CorelDRAW, né? Pra vocês terem ideia, eu mexia no CorelDRAW desde a versão 3, parei ali na versão 18, mais ou menos, nem sei que versão que tá mais, porque quando eu tenho tempo hoje, eu uso o famoso Canva, né? Canva, né? Hoje em dia é o que mais facilita. Mas eu também sou da época do CorelDRAW, mas era meio do 18 para frente. Não, eu comecei no 3, pra vocês terem ideia, não tinha nada no mouse, era tudo comando de teclado, tipo AutoCAD, né? Então, assim, eu acabei não conseguindo completar a formação de publicidade e propaganda com ênfase... Era comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda lá na Unip de Bauru, porque não deu transferência. Então, isso me frustrou um pouco. Eu também, quando volto para cá, eu faço um teste num time grande de basquete, não passei e aí eu resolvi deixar tudo de lado. E aí fiquei só com a área comercial.
Então eu entrei para a área comercial Foi com 15 totalmente anos. para vendas. Eu entrei na área comercial com 15 anos. Nossa, é que eu tô tentando encaixar aqui as jornadas, é uma boa jornada. Porque eu estudava, treinava basquete e já tinha que atuar. Meus pais nunca aliviaram nesse contexto. Eu sou o filho mais velho, eu tenho uma irmã 7 anos mais nova que eu. Então, lá atrás eu achava estranho, Vinícius, confesso. Mas eu honro meu pai e minha mãe que são vivos ainda. Um grande abraço, um beijo no coração, super pai, super mãe, super Wilson e super Dora do Brasil, né, que me proporcionaram todas essas, por mais que pareça algumas situações precoces, mas, como você falou brilhantemente há pouco, Vinícius, tudo começou muito cedo. As decisões geram maturidade rápida. E eu não sabia, né, os porquês e os praquês. Porém, nessa jornada de 98 até 2005 aqui em São Paulo, eu vinha acumulando frustrações, decepções do dia a dia, da vida. Só que nunca me falaram, e não sei, talvez vocês aí em casa também não saibam. Se tiver, manda o endereço que eu vou comprar, tá? Não existe ainda, Vinícius, um livro que na página 1.999 fala que o homem tem uma transição de vida dos 27 para os 28 e a mulher tem uma transição dos 24 para os 25 chamado maturidade. Sim. E ali eu afundei literalmente, realmente, completamente, destrutivamente numa depressão profunda. De forma apoteótica, né? Como eu fiquei acamado somente 730 dias. Foram 2 anos. Então, assim, eu falava, quando eu via alguém nessa situação de depressão, ansiedade, pânico, síndrome do pânico, eu falava assim, levanta cedo, vai trabalhar. Que você não sabe o que é trabalhar. Eu sei, desde os 11, né? Sempre falei isso. Não, bora, quem passou por uma depressão sabe a dor que é de outra muita pessoa. Frescura isso aí. Zombava, mas eu não sabia de onde vinha. E aí, para minha surpresa, eu fui falando sem saber. Um dia eu parei para me perguntar, por que eu falo isso? E aí, só que quando eu me perguntei, eu já estava lá no quarto, na casa dos meus pais, que eu tive que voltar para lá. E ali eu parei. Se eu não parasse, Vinícius, e vocês aqui estão acompanhando... Ia dar um burnout, alguma coisa do tipo, até mais. Então, o que me fez afundar foi um burnout para uma empresa que eu estava trabalhando na época também. Mas se não fosse essa parada, você não tinha me conhecido, Vinícius. Entendi. Porque passou, tive ideações suicidas e ideações. Que é diferente ideação é você pensar em tirar a própria vida. Mas te confesso que eu nunca tive coragem. Mas passou pela minha cabeça, pelo excesso de frustração, excesso de decepção do dia a dia. E não tinha um livro para eu consultar, né? E aí... E não é tão falado como é falado hoje também. Eu experienciei, na prática. E aí, após esses 2 anos de muita autoevolução, muita autotransformação, muita autogratidão, muito autoperdão também, muita autocongruência, eu tomei a sábia decisão, pelos N tratamentos que eu fiz, tanto com psicólogos e psicólogas, neurologistas, psiquiatras, que eu passei ao longo de 730 dias, eu aceitei o tratamento e tomei a decisão que eu só ia voltar em vida ativa, tudo normal, quando eu me superasse. E aí eu gostei, entendi os porquês e os praquês de tudo aquilo, e aí eu tomei a sábia decisão de entrar para a faculdade de psicologia. Isso foi em 2007. Então, logo que eu entro para o desenvolvimento humano em 2005... Foi a autocura. Isso, eu começo a me deparar ali com inteligência emocional, antiga leitura dinâmica e memorização. Foi por aí que eu comecei nessa área de desenvolvimento humano. Aí conheci a PNL. Então foi um boom, né, aqui dentro. Porque eu não fazia ideia de nada disso e comecei a me identificar. Tinha um potencial de um lado que eu não sabia, que era dar aula. Nunca imaginei isso. E agora passam-se 20 anos e 9 meses, 5 livros já publicados, o 6º livro está no forno, o 7º também. Se tudo correr bem, o 6º sai agora, acho que dentro de 45 dias mais ou menos, junto do Dr. Bactéria.
Legal. E todos até então como coautor, mas o 7º que está no forno ou sai final desse ano, 25, ou em janeiro do ano que vem, 26, que é o mês do meu aniversário. E vai ser o primeiro livro Carreira Solo. Ah, eu já jogaria pra janeiro, né? Pra poder aproveitar o hype do aniversário, né? Não? Vamos lá. Então, ali nesse livro, no 7º, eu vou explicar o porquê que eu chamo todo mundo de super. Todo mundo acredita aí, né, que eu falo isso desde 2018. Eu recebi essa informação num sonho. Só minha esposa sabe o significado. Então eu vou explicar o porquê, né? Até me disponho a voltar para trazer com exclusividade aqui para a Google Prime Talks, junto do Super Vinícius. Ó, tá vendo? Super Vinícius, né? Super audiência, né? O Super Detoxers lá, que eu tenho o programa na Rádio Vibe Mundial também. Então, assim, eu vou explicar nesse livro, e aí vai ter uma sequência de palestras, vai ter uma sequência de eventos, uma imersão. Então, não é só adquirir o livro, tá? Para entender o que é se tornar um super, vai precisar passar por uma jornada. Por todo um processo, todo um né? programa de acompanhamento, exatamente, né? Como eu falo. Então, gente, é isso. Isso é um resumo geral. Ali naqueles 730 dias, Vinícius, que eu fiquei acamado, um dia minha mãe estava indo... Minha mãe tem uma confecção de uniforme e meu pai é gerente de vendas, né? Ambos são vivos ainda. Viés de vendas veio por causa dele, entendi. Isso, né? Ninguém da minha família ali, né? Pai e mãe, nem irmã, nada, ninguém da área da saúde. Eu tenho uma prima que é da área da fisioterapia. Daí tem uma tia-avó, que nem mora mais no Brasil, ela mora nos Estados Unidos desde 2011. E foi graças a ela, né? Uma questão ancestral aí que eu acabei descobrindo, que ela é da área de Doin, Reiki, mestre em Reiki e tal. Então, massagens, né, shiatsu e tal. Então tem essa... Isso me potencializou depois que eu entrei para a área da saúde. Inclusive, meu primeiro livro, quando saiu, ela tinha vindo para o Brasil nos visitar. Acho que foi 2013 mais ou menos. Foi no ano que saiu os livros. Eu dei um livro autografado para ela. E ali eu coloquei uma dedicatória para ela que ela sabia, né? Mas ali eu pus na dedicatória para ela minha tia-avó Marlene, que está viva ainda, mora lá nos Estados Unidos desde 2011. Eu agradeci a ela, que ela foi uma mola propulsora, foi uma musa inspiradora, né? Para eu estar mergulhando de cabeça na área da saúde. Então... E é isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, quem começa com neurociência, PNL, inteligência emocional, normalmente fica no raso. O que te levou a aprofundar? Porque agora você é um neurocientista clínico. Um psicólogo clínico. Inclusive, mais tarde, depois, ele vai mostrar um aparelho para poder medir o cérebro aqui, percepção e tudo mais. Mas o que te levou a aprofundar tanto assim? Eu sou capricorniano, né? Então eu sou terra, meu ascendente é Áries, a lua é em touro, né? Então touro também é terra, Áries é fogo, né? Para quem entende um pouco de astrologia. Eu fiz uma formação em 2010 chamada Astrologia Kármica, para entender como ler o mapa natal, para auxiliar clientes e depois pacientes, porque eles fazem essas coisas na internet e não sabem, né, o significado. Não fiz para trabalhar com isso, só para ter um entendimento e poder interagir. E ali eu descobri algumas coisas. Nessas informações, né, que eu falei aqui agora do signo e tal, então eu sou terra, fogo e terra. Como belo capricorniano dizem que é pior que Santo Tomé, né? Só acredita vendo e registrando, analisando e anotando. E faz isso no seu temperamento, que você é mais colérico, quer ter resultado até... Sim. Eu trago do esporte uma coisa que eu escrevi no primeiro livro, que ainda tem algumas unidades, porque como é coautoria, né? Então, quando acaba os livros na editora, isso está em contrato, eles não reimprimem, né? Então, lá no primeiro livro, eu escrevi uma coisa que eu trago do esporte, né? Que até transformei numa técnica, chama 3D igual a R, que é determinação mais dedicação mais disciplina igual a resultado. Depois eu aprimorei ela e transformei em ER o resultado, que é de excelentes resultados. Então, tem gente que não entende essa minha jornada do esporte e tal. Fala, tu é louco, você é muito... Parece que você fica cego por metas, você não vê as coisas ao seu redor. Não, eu vejo, eu tenho uma visão além do alcance.
Né? Não pela estatura alta, mas quando eu estou numa situação estratégica, eu gosto de dar 2 passos para trás, 2 passos para a esquerda, 2 para a direita, né? 2 passos para baixo, às vezes. Entender os mínimos detalhes antes de tomar uma decisão. Eu não sou frio e calculista, muito pelo contrário, eu sou muito paciente. Eu tenho uma série de estratégias aqui por N habilidades que eu tenho junto à minha glândula pineal, que eu descobri depois junto dessa questão da neurociência clínica computacional. Já fiz teste de autismo, não deu, mas deu que eu tenho altas habilidades. Então, por ter sido do esporte e tal, então eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu via lá atrás, esse aí é o famoso faz tudo e não faz nada, né? Beleza, se quiser trocar, quero ver aguentar. Aguentou, né? Rojão, né? Então, assim, autodidata também, então... Tudo que eu pego para falar, para explicar, para ensinar, eu experiencio comigo por 1 ano. Só depois que eu me destino a falar, porque ali eu já vou ter as respostas e aí as pessoas podem perguntar tranquilamente, fora a questão de aprofundamento em leituras e praticar tudo isso, senão... Fora que quando você ensina, você também está aprendendo o dobro, né? Então, já estou dando aula aí desde 2007, mais ou menos. Então tem pouquinho conhecimento, né? E aí, dentro dessa jornada, eu conheci PNL, hipnoterapia clínica, universo do coaching, tanto que os meus 2 primeiros livros que eu escrevi foi na área do coaching. Tem um de múltiplas inteligências, um manual, e tem também um que foi de PNL para vendas. Depois o 5º, que saiu ano passado, foi na área da medicina integrativa, onde eu falo desse equipamento que a gente vai mostrar no próximo bloco. E aí eu já conheci a neurociência tradicional, e aí eu estava fazendo um estágio de hipnoterapia clínica junto a um médico aqui da região de Pinheiros de São Paulo. Ele chama Dr. Jaci Silva, hoje ele está aposentado, tá? E na época ele tinha um grupo de estudos de hipnose científica clínica junto ao HC, o Hospital das Clínicas. Então, de tempo em tempo, ele levava a gente lá na ala de queimados, na ala do setor de fibromialgia, né? na área de dores orofacial também, dores crônicas. Então eu levava lá, ele selecionava a dedo as pessoas, os alunos que poderiam acompanhá-lo e a gente experienciar jornadas de tratamento junto da hipnoterapia clínica. Então, para você de casa, se você não sabe, hipnoterapia clínica é a junção da hipnose clínica com a programação neurolinguística. Sim. Tá? Que é a pergunta, você faz uma medição realmente enquanto está fazendo essa análise? Com essa tecnologia que nós vamos apresentar hoje no próximo bloco, sim. E aí esse médico, junto desse grupo de hipnose científica, de estudos, vinha de tempo em tempo um cientista, um cara fora da curva, né, que eu gostava de conversar bastante com ele, só que ele pegava muito trânsito para chegar, e normalmente quando ele estava chegando, eu estava saindo, porque eu tinha que ir para a faculdade, né? E aí um dia eu consegui chegar mais cedo, a gente marcamos uma reunião, e o Dr. Jaci Silva tinha conversado com ele, e aí o Dr. Jaci conseguiu me colocar junto a esse fabricante para trabalhar lá. Legal. Eu entro pela área comercial. De repente, em 15 dias, o dono lá, esse cientista brasileiro, viu o meu potencial, que eu já dava aula, só que eu entrei para a área comercial, entrei calado, sabendo do meu potencial. E aí ele falou assim, tá aqui o material, vamos testar, dá o curso para mim. Ele foi me testando, ele foi me treinando, ele foi me potencializando. E aí eu passei a dar formação técnica e depois virei professor adjunto da pós-graduação de neurociência clínica. Então eu era estudante em formação de psicologia clínica com ênfase na área da saúde. Por que eu explico isso, Vinícius? Porque tem a psicologia com ênfase na área da educação também. Só que às vezes o povo em casa não sabe, acha que é tudo a mesma coisa. E é um ramo muito diversificado, né? Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo ramificações exatamente. disso. Então, eu era estudante de psicologia, isso até tá lá ali no meu mini currículo dos livros que saíram em 2013, e já professor de pós-graduação em neurociência clínica computacional. É porque assim, a minha técnica com neurociência é mais voltada para marketing. Então a gente vai para mais persuasão, gatilhos mentais, bem ralo, assim, passa por cima, né? Não é tão profundo quanto uma análise clínica, acompanhamento. Quando eu cheguei lá, eu já tinha entendimento da neurociência tradicional. E eu lembro até hoje, quando eu fui lá na primeira aula de pós-graduação, era um sábado,
de 2011. Eu ainda fui como aluno, só para conhecer. Que eu pisei lá dentro, o dono estava falando, explicando uma situação. Gente, foi uma coisa assim, veio uma luz, né, uma iluminação divina mesmo, e fez um retrocesso não só para trás, mas para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, e começou a girar tudo, e eu fiquei parado na porta. E era a primeira vez, né? Eu não conhecia ninguém, só o dono. Olá, seja bem-vindo. Olá, bom dia, seja bem-vindo. E passando aquele filme na cabeça, eu só acenei com a mão, fui tomar uma água, sentei. E aí depois pediram para fazer uma demonstração, porque eles me conheceram através lá do grupo de estudos do Dr. Jaci, de hipnose clínica, hipnoterapia clínica, e eu fui lá e fiz a demonstração, monitorando com o equipamento, e aí já foi aquele estrondo, né, de coisas bem diferentes. E quando a gente você viu a teoria foca... na prática. É, exato. E quando você foca agora para os empresários... Hoje você leva e faz uma análise dos empresários e eu sei que você passa ali por todos os campos Sim. que um empresário necessita, seja gestão de pessoas, gestão de processos, marketing, RH, vendas, enfim, tudo isso. Sim. Como que você envolve um empresário nisso? Onde tem cérebros, todo mundo acha, né? Até hoje as literaturas mostram que esse é o cérebro número 1. Há controvérsias, né? Eu venho pesquisando neurocientificamente já há 3 anos com uma outra tecnologia, junto de uma outra tecnologia, com esse equipamento, e descobri que este é o cérebro número 1, que é o nosso intestino. Tá, mas aí eu volto num outro Google Prime Talks para falar só dos 3 cérebros, tá bom? Mas onde tem cérebro, esse tem como mensurar. Então eu me tornei um investigador da mente humana e recentemente me reconectei com a minha essência profunda e percebi que eu me tornei um investigador do corpo humano. É porque vai muito além, né? De análise corporal, os trejeitos, a forma de se falar, vai muito além disso. Meu saudoso avô paterno foi da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Certo. E, não sei, eu tinha comigo que eu ia entrar para a PF, para a Polícia Federal. Eu sempre gostei desse negócio de investigação. Só que assim, tem a questão da idade e tal, passou, né, do tempo e não consegui. Só que eu vim até o ano passado, 23, falando que eu estava na profissão errada. Eu falei, peraí, se eu faço tudo o que eu faço, eu investigo a mente, o cérebro, vou na causa, vou lá nos primórdios, vou na essência, com a programação neurolinguística junto da hipnose clínica, eu consigo chegar lá na ancestralidade. Não, eu não estou na função errada, na profissão errada. Eu estou na profissão certa. Eu sou investigador da mente humana e agora, 2025, aqui caiu a ficha que eu sou investigador do corpo humano. Né? Então, assim, por ser curioso de natureza e por gostar de investigar e saber a essência de tudo e de todos, né, eu comecei a aprofundar cada vez mais, mergulhei em várias pesquisas e há um universo de muito silêncio. Que não deixa de ser terapêutico também. Porque não tem muito falado hoje em dia também. Então, com essa tecnologia que a gente vai mostrar no próximo bloco, assim, todos os referenciais que tem ali, aquilo que o próprio Vinícius falou há pouco, né? Quanto mais eu ensino, quanto mais eu dou aula, quanto mais eu palestro, mais eu aprendo, mais desbloqueia e eu vou amplificando. Então, assim, eu peguei a neurociência tradicional e a clínica, juntei elas e venho descomplicando. Porque lá naqueles 730 dias, Vinícius, que eu fiquei acamado, minha mãe um dia estava indo fazer compra, lá não sei se era Brás ou Bom Retiro, comprar tecido para fazer os uniformes lá para os clientes dela. Ela gosta de uma rádio aí, acho que é Tupi FM, aí ela foi, ainda não era eletrônico rádio, era aquele de virar o botão. Ela estava dirigindo sozinha, pôs lá, pá, caiu na Rádio Mundial. Antiga Rádio Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Sim. E coincidentemente, tinha um profissional falando de... Neurociência. Não, depressão, ansiedade e pânico. Ela anotou o telefone que tinha fixo, anotou o site, que naquela época o site era o Oconcur, né? E anotou o dial da rádio. Ela anotou algumas coisas lá que foi falado também. Ela chegou em casa e falou assim: filho, eu ouvi isso aqui no rádio, achei interessante, acho que isso vai te ajudar. Mas é no seu tempo. Eu ficava com o Mini System no rádio.
de rádio no quarto. Eu ficava trancado no quarto o dia inteiro. Eu troquei o dia pela noite, peguei a versão a pessoas, eu não saía. Um parênteses aqui rapidinho, conhecendo um pouco você, eu tenho certeza que você não ficou 100% acamado, né? Só ficou estudando. Isso. Só absorvendo conteúdo, né? Teve um período que sim, eu chorava uma média de 6 horas por dia, não sabia de onde vinha tudo isso, essa angústia, essa tristeza, né, profunda. E eu ia num psicólogo que, infelizmente, no 2020 para 2021, o Covid o levou, ou partiu, saudoso Roger Lima. Sentimentos. Onde você estiver aí no cosmo, eu tô aqui te representando. Eu te honro por tudo que você me ensinou e você que conseguiu me auxiliar, Roger, a me superar dentro da minha história, né? Dentre vários que eu passei, ele foi o aconcuro de todos, né? E ele abriu a minha mente. Ele abriu para essa questão da espiritualidade também. E ele foi me orientando a aprofundar ali cada vez mais. Então, eu comecei a ouvir a Rádio Mundial nessa época. Assim, no primeiro momento eu não gostei. E aí o Roger me orientou, falou assim, Hugo, você precisa começar a fazer coisas que você gostava lá atrás, quando você era bem, quando você era feliz. E eu sempre gostei de desenhar, então eu voltei a desenhar. Eu lembro que eu levei 30 dias para desenhar aquela a caminhonete F250, que teve um salão do automóvel um ano antes, em 2004, aqui em São Paulo, e eu fui com a máquina fotográfica digital, bati várias fotos, puxei tudo pro computador, lá pro CorelDRAW, dei zoom, né, e fui desenhando parte por parte, depois eu montei com todos os detalhes. Então ali eu comecei a manter minha cabeça ocupada, comecei a estudar idiomas, comecei a ler, graças ao bom Deus, professores, né, que sabiam que eu estava naquela situação, aí que eu já estava na área do desenvolvimento humano. Gente, faz muito tempo isso, né? Da época não era o YouTube, era só música, Sim. né? Tava no começo ainda, não é como é hoje. Então muitos livros me emprestaram, muitos VHS, lembra a fita VHS? Sim. Eu tinha videocassete Tinha ainda. verdinha, tudo. Muitos VCDs, né? E DVD normal e Blu-ray. Então eu ficava mergulhado dentro do quarto estudando. Nossa, aqueles cursos que vinha gravado no CDzinho, Isso. né, antigo. Eu tenho alguns ainda guardados. Um dia eu vou montar um museu com tudo isso. Né? E então assim, eu honro todos os profissionais que acreditaram no meu potencial e me auxiliaram nesse formato. E eu comecei a ouvir a Rádio Mundial. E aí, muitos profissionais que passaram ali acabaram eu me identificando. O maior deles foi o Luiz Gasparetto, que também em 2018 descobriu um câncer no pulmão e veio a falecer. E eu me espelho muito nele até hoje. E ele foi uma mola propulsora, um divisor de águas na minha vida. E aí eu juntei tudo isso e quando eu venci, superei, tomei a decisão de entrar para a Faculdade de Psicologia. E aí volto a trabalhar, fui como bom São Tomé, né? E capricorniano, fui trabalhar de segurança, na época que eu estava na faculdade, para ver a teoria comportamental na prática, né? Fui testando, fui seguindo muitos ideais de Freud, né? Freud fazia isso, né? Já dei aula de graduação depois, em faculdade, curso de pós ainda, quando Você pode até fugir um pouco da linha, parece, mas tudo sendo aplicado na medida, né? Sim, sim. Então eu me espelho muito, né? Eu já trabalhei numa clínica que atendia convênio, fui contratado nessa clínica porque a dona na entrevista falou assim, temos agora, além de um psicólogo, um neurocientista, um psicanalista no time. Porque a minha base é Freud. Temos que honrar e reverenciar Freud, porque tudo que tem hoje ligado ao cérebro humano, à psique, à mente humana, é graças a ele. Ele que dissecou os primeiros cérebros, e aí entra um mito. Todo mundo achava que Freud era alemão. Não, ele era austríaco. Todo mundo achava que ele era médico psiquiatra. Nananina, não. Ele era cirurgião neurologista. Caramba. Então lá na Áustria, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, tudo um do lado do outro, igual aqui em São Paulo. Eu achava que ele era o primeiro neurocientista, né? Então assim, na realidade, tudo que começou pela mente humana foi graças a ele. Né? Então a gente tem que reverenciar, inclusive a casa lá onde ele tinha a clínica na Áustria, né? Hoje virou museu de Freud. Então, caso você esteja pela Europa aí, porque eu sei que a GuPrime, a GuPrime Talks tem audiência internacional, até em Marte. Então,
passem lá no Museu de Freud, na Áustria, você paga uma taxa simbólica e você consegue ver tudo que Freud utilizou, né? Então, assim, eu me sinto honrado de ter experienciado tudo isso durante a faculdade. É que ele foi um grande percursor, né? Sim, tudo isso. sim. E, assim, não foi o professor que pediu isso, que eu vou comentar agora, mas como eu estudava de manhã, do primeiro ao sexto semestre, só do sétimo para frente que eu fui estudar à noite, eu estudava de manhã, de tarde eu fazia iniciação, então, eu estudava de manhã psicologia com ênfase na área da saúde, de tarde eu fazia iniciação científica na área da educação. Entendeu a estratégia? Você tava... Somar. Então, eu tava só analisando porque você tá pegando tanto a parte física quanto a mental, quanto a estrutural. Legal. Isso. E aí... Justamente para formar o que você tem de conhecimento hoje. Exatamente. Então, assim, estamos aqui hoje gravando dentro de uma das grandes bibliotecas do planeta Terra aqui na cidade de São Paulo. Cultural. Centro Cultural Vergueiro, aqui na capital de São Paulo. Então, estamos dentro de um centro de sabedoria, né, recheado de zilhares de livros aqui. E do primeiro ao terceiro ano da faculdade, no período da tarde, quando eu não tinha aula de iniciação científica, que era no outro prédio da faculdade que eu estudava, eu ficava na biblioteca. E ali eles tinham os livros originais de Freud e eu tive a honra de ler. Só absorvendo o conteúdo. Tive a honra, né, de tomar a consciência e ler as obras completas de Freud 3 vezes. Você foi pro ramo das vendas ali. Você já aplicava neurociência ali já nas aplicava vendas. E não sabia, porque não sabia os nomes, né? Uhum. E aí, em 2022, eu passei por uma sessão terapêutica como paciente, faço terapia até hoje. Se não fosse a terapia, também não estava, as terapias não estavam aqui. E eu descobri, para encurtar aí bem o timing, eu descobri a origem ancestral dessa questão das vendas. E eu levei 1 ano para comentar isso com meu pai, porque meu pai é gerente de vendas até hoje, meu pai vai fazer 74 anos agora em novembro. Você gosta de buscar sempre a história, né? Sim, por trás da ancestralidade. Eu já usava storytelling, story doing também, só que as pessoas não sabem talvez a origem, o significado e que isso tudo existe. Uhum. Então eu já fazia isso. Então eu sempre fui um excelente e exímio vendedor. Nunca precisei mentir para vender. Então, você em casa, empresária, que fala sem saber que todo vendedor só vende quando mente, você está completamente enganado. Tá? Então, assim, eu vou profundamente em tudo que eu me destino a fazer, e aí eu estudo o cliente, estudo o aluno, estudo o paciente e consigo sempre entregar o melhor. Independente se eu estou usando tecnologias ou não. Técnicas de vendas ou não também, Isso. A gente sempre entrega o resultado. Então hoje eu já estou há 32 anos e 9 meses na área comercial. Honro meu pai, que é vivo ainda. Honro meu avô, que também foi o pai dele. E aí descobri que, né, meu bisavô, meu tataravô, né? Então resumidamente, tudo começou lá no meu decavô paterno. Caramba, tem uma árvore genealógica. Então eu fiz várias sessões, passei já por várias, quase umas 60 mais ou menos, entre 50 e 60 sessões de regressão como paciente. E quando eu fiz a primeira em 2007, eu me deparei com vários traumas, foi aí que eu comecei a aprofundar definitivamente na PNL, fui estudar tudo isso, passei como cliente primeiro, naqueles treinamentos de Leader Training, era uma equipe lá na cidade de Sorocaba, que hoje não tem mais, mas olha que legal. Quando eu fiz esse curso, lá em 2007, essa vivência de 3 dias, no final eles me chamaram para trabalhar na equipe. Assim como aconteceu aqui em São Paulo em 2005, quando antes de eu afundar ali na depressão, que eu me formei no primeiro curso, foi memorização e leitura dinâmica, que coincidentemente era aqui a escola na esquina subindo aqui a Rua Vergueiro, ali esquina com a Rua Estela. Nossa, pertinho aí. Dá uns 200 metros daqui, ali tinha o CAA, Centro de Aprendizagem Acelerada, e foi ali que eu descobri os meus potenciais como aluno, e dali o professor, né, o Robinson Gessoni, que era professor ali, ele que descobriu esse diamante aqui a ser lapidado e me deu uma oportunidade, e eu comecei a aprofundar e desbravar, e estamos aí há 20 anos e 9 meses já na área. Uau! Então, assim, resumidamente, gente, eu peguei tudo que um dia foi deficiência e venho até hoje
transformando em excelência. Acesso às sombras até hoje. Tudo que era sombra, eu estou transformando em alegria, em gratidão, em felicidade. Que é o segredo da vida, né? Mas lá atrás eu não sabia. Eu sei que é de nada difícil e não é disso. fácil a gente fazer isso. Mas se a gente consegue transformar tudo isso em alegria, felicidade e gratidão, cara, é viver em plenitude. E olha que legal, Vinícius, e vocês que estão em casa. Lembra que eu falei da rádio? Que eu ouvia lá o Gaspareto e tantos outros. O ano passado, em abril de 24, eu transformei um sonho em realidade. Lembra que eu ouvia a rádio? Já estou com 150 programas hoje na Rádio Vibe Mundial. Uau! Para honrar todos os profissionais que passaram pela casa, que infelizmente muitos já partiram, e hoje eu retribuo com a maior honra, com a maior gratidão do mundo. Eu era um ouvinte acamado em casa, né? Honrar minha mãe também, que coincidentemente parou ali, né, na Marginal Tietê, ali no rádio, anotou, falou: filho, eu sei, né, tá difícil, mas ouve aqui, vai lá. No primeiro momento não gostei, depois comecei a ouvir, e já estou lá agora, de abril do ano passado até agora, 17 meses, 150 programas, se não mais já, todos ao vivo, na Rádio Vibe Mundial, com Detox Mente, desintoxicando seu corpo e sua mente, para levar conscientização para a população todas as quartas-feiras às 13 horas, né, no horário nobre, onde eu tenho em média de 200 mil ouvintes em 25 minutos ao vivo, todas as quartas-feiras lá. Então, uma forma de retribuir, de um lado, e como uma das minhas missões aqui em Terra, nessa vida, é levar a conscientização com informações de utilidade pública para a população. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E Hugo, eu não poderia deixar de pedir, já que você está falando sobre cérebro, sobre neurociência, sobre técnicas de venda, dá uma pincelada para os empresários e empreendedores. Sim. Quais são as principais técnicas assim que você usa? Que legal. Então, assim, fazendo um mix de tudo isso, eu sempre atuei muito desde novo, né? Trabalhei desde criança, né? Porque pequeno, lembra, nunca fui. Então, eu vivenciei, eu trabalhei com os meus pais em empresa, né? Então, eu tenho, assim, se a gente for ver, tudo eu experienciei na prática, né? Então, eu peguei todos os conhecimentos e hoje juntei a PNL, principalmente, a neurociência tradicional e clínica, e faço hoje um mix de atuações junto aos empresários. Porque seja empresário ou empresária, lembra, tem... Cérebro. Então, como eu me tornei investigador da mente humana e do corpo humano, então eu consigo hoje direcionar as emoções, para você, empresário e empresária, até você, empreendedor e empreendedora, eu consigo direcionar técnicas, vivências, né, com e sem tecnologia também, para que você tenha sempre mais e mais qualidade de vida. Então, você empresário que trabalha sozinho ou sozinha, tem solução. Você que tem uma MEI, que você pode ter um colaborador registrado, talvez você nem saiba disso, né? Eu também consigo te auxiliar, porque hoje, baseado na NR1, que entrou em vigor agora 26 de maio desse ano, tá? Especificamente 26 de maio de 2025, os empresários e empresárias têm agora como obrigação olhar e atentar e gerar recursos para a saúde mental dos seus funcionários e seus colaboradores. Então, com essa tecnologia que eu trabalho, eu consigo ver como que estão as suas emoções, como que está o seu fluxo sanguíneo, como está a produção da onda do seu cérebro e dos seus colaboradores, como que está o nível de oxigenação funcional do cérebro, se tem ou não ou está com insônia, se tem ou não TDA, só o H, que é hiperatividade, TDA, TDAH, TDAHI, que nem sabe que existe, o famoso TOD, que é o transtorno opositor desafiador, dislexia, dislalia, depressão, ansiedade, pânico, síndrome do pânico. E se tiver outras comorbidades, a gente consegue, junto dessa tecnologia, avaliar, identificar, tratar, treinar, para que no final seus colaboradores tenham
qualidade de vida. E o seu colaborador bem alinhado com o propósito do seu negócio, que talvez você nem saiba disso, eu também consigo te auxiliar, você vai passar a ter mais resultados. Então não adianta você, como empresário ou empresária, passar listas com metas e objetivos e largar lá e ficar depois só dando chicotada nos colaboradores. Só vai piorar, vão sair, vai ter turnover, excesso de turnover. O que é turnover? Contrata, fica um tempo, sai, desiste, vai embora e pode gerar até processos trabalhistas. Se você não cuida da mentalidade das pessoas que estão ao seu redor, meu amigo, pode ter certeza absoluta que a sua empresa está com uma deficiência muito grande. Seja na cultura, seja na gestão, seja no trabalho, seja nos processos. Se você não cuida das pessoas que estão ao seu redor, não tem como fazer nada. Olha que interessante, empresário e empresária que aqui acompanha a Good Prime Talks semanalmente, diariamente, aqui nessa super audiência. O legal dessa tecnologia é que para você, empresário ou empresária, todos os exames, os protocolos que tem de tratamento, os áudios que tem ali para melhorar a qualidade de vida do seu colaborador, tudo sai laudo comprovado e autorizado pela Anvisa. E eu tenho registro já há 14 anos e alguns meses junto à Anvisa para estar trabalhando também com essa tecnologia como profissional. Uau, então vocês já sabem, @HugoFelipeOficial tá aqui, inclusive, né, caso legal. vocês precisem. E agora eu vou dar um pequeno corte aqui para o próximo bloco para que vocês possam ver esse aparato, esse mecanismo maravilhoso que é o nosso cérebro. Tem um extintor aí no estúdio para vai que sai fogo do cérebro do rapaz saber, aqui? Né? Até já. E voltamos aqui para esse segundo bloco. Já tô todo equipado aqui junto com o doutor. E, bem, agora você vai me explicar o que é este equipamento de fato, doutor, por favor. Que legal. Então, voltamos, hein? Olha que sensacional. Estamos aqui já tudo aparamentado, né? Com sensores, preenche o cadastro, né? Já está tudo testado, tudo funcionando, então vou explicar aqui para vocês. Agora nós estamos vendo aqui, ó, o cérebro do Super Vinícius por fora em 3D. Lembrando, né, que tudo que acionar, tudo que ativar aqui em cores é o resultado do cérebro do Super Vinícius, tá? As pessoas perguntam, mas esse que está na tela é o meu cérebro? Esse aqui, não. O formato, não. É um cérebro em 3D, mas quando ele fica vermelho, azul, verde, colorido, cor da pele, azul, branco, aí sim é os sensores que estão acionando junto do sistema e está sim mostrando em tempo real as atividades do cérebro do Super Vinícius, beleza? Isso aqui a gente nunca fez, é a primeira vez que a gente traz aqui pro canal. Bora ver o que eu não der. Já fui a vários podcasts também, sim, sempre proporcionando isso aos apresentadores, né? Então vamos lá. Olha que interessante. Então a gente consegue ver, ó, o cérebro dele por fora, né? Olha, por baixo também. Legal. Aqui é o famoso cerebelo, que é o liga-desliga. Vocês passarem em casa aí a mão na nuca, aqui assim, ó, pra cima da nuca, tem uma calosidade. Essa calosidade é o cerebelo, que é o liga-desliga do nosso cérebro. Por isso que quando sofre acidente ou toma uma pancada muito forte ali, a gente vem a desmaiar por medida de segurança, tá? Olha que interessante. Então a gente tá vendo dele, ó, por cima, fora. Aí eu aperto aqui e 3, 2, 1, tchau. A gente vê o cérebro dele por dentro, ó. Dá para dar zoom. Então tudo que tá colorindo aqui é a representação da resposta e da reação neuroemocional às glândulas dele que está acionando em tempo real. Tá bom? Então, você empresário e empresária, eu também consigo fazer isso aí para os seus colaboradores, tá? Essa aqui é a tela de pesquisa científica que eu faço a apresentação, mas quando a gente está no ambiente clínico, a tela é igual a essa, só que é uma outra variação, e aí o software capta, tira fotos do cérebro em tempo real e monta o laudo, né, de como está o seu colaborador, e depois eu explico as 10 laudas, tá? Pode ser aí junto da sua empresa ou pode ser na rede de clínicas que eu atendo aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Caso você está em outro estado, outra cidade, é só entrar em contato com a minha equipe, a gente pode agendar e eu vou até vocês, tá bom?
fiquem tranquilos. Tudo tem que ser presencial. Por quê? Porque eu tenho que levar todo esse aparato até vocês ou vocês virem até os meus estabelecimentos aqui em São Paulo. Então, olha que legal. Aqui em cima nós estamos vendo como que está o fluxo do sangue do Super Vinícius. Detalhe, Vinícius, nós tiramos seu sangue? Não. Não? É só esses aparelhinhos aqui. Tudo aqui. Muito bem, alta tecnologia de precisão. Né? Então a gente está vendo o fluxo, o formato, né? A velocidade aqui do sangue. Esses dois aqui, ó, que estão equilibrados, o quadrado vermelho e o azul. Aqui é o vermelho, o simpático, que é o acelerador do sistema nervoso do Vinícius, e o vermelho é o simpático, que é o acelerador, e o azul é o parasimpático, que é o freio. Olha que legal, agora ele ficou relaxado, né? Tá tudo cor da pele aqui no cérebro, agora ele tá usando a criatividade dele, ficou colorido. Vocês percebam que a cada 1 milésimo de segundo muda a informação dentro de nós. Porém, como está predominante a frequência do parasimpático, que é o quadrado azul, então agora ele tá tranquilo, ele tá freando mais do que acelerando. Tá, aqui a velocidade do sangue, que é hemodinâmica, aqui essa pirâmide vermelha é a vasoconstrição de veias e artérias dele, então tá alta, e a pirâmide azul é a vasodilatação das veias e artérias dele, que tá baixa. Né? Tudo bem, ele tá sentado, ele tá ansioso, ele tá preocupado que vai sair daqui, mas fique tranquilo, Super Vinícius. Tô tranquilo. Deus tá vendo. Tô de né? boa, tô de boa. Só vou falar as habilidades. Enquanto eu não conseguir ler meus pensamentos, está tudo certo. Não, essa tecnologia não faz isso. A gente codifica outras coisas, mas o pensamento, não fica tranquilo, tá preservado. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, gente, só as habilidades, tá? Aí, eticamente, tecnicamente, o que tiver de comorbidades, transtornos, depois eu falo sempre em off nos bastidores aqui para ele, ou se ele preferir, até em ambiente clínico em sessão, tá bom? Perfeito. Olha que legal. Então aqui, ó, esse 27 graus é a temperatura periférica que o software e os sensores estão captando. O que é periférico? O sensor está lá na mão dele, tá? Então, periferia é a ponta dos nossos dedos da mão, a mão como um todo, braços, perna como um todo, pés e dedo dos pés, tá? Tá baixa a temperatura dele, né? Ela tá aqui no laranja, teria que estar no verde. O verde em número, para vocês entenderem, teria que estar, Vinícius, entre 31,5 e 32,5 de graus, tá? Então a sua tá 27. Quando eu fui pôr os sensores, eu te fiz uma pergunta, qual que foi? Por que minhas mãos estavam tão geladas assim? Eu falei, normal. É normal porque ele sempre teve isso, né? Então aqui nós já vou... Posso falar? Pode, à vontade. A sua temperatura periférica está baixa, Super Vinícius, porque você está com a sua reserva funcional muito baixa ou até mesmo na faixa do limite mínimo. O que é isso para vocês que estão em casa? Reserva funcional é o nosso estoque de energia vital. Então tudo que a gente tritura aqui em cima, nos dentes, certo. A salivação começa já o processo digestivo, desce pela traqueia, cai na bolsa chamada estômago, ali com os ácidos clorídricos, bilirrubina, biliverdina, dentre outros. Bilirrubina e biliverdina é liberada pela vesícula. Então, se você está em casa e não tem mais vesícula, entre em contato, que temos que fazer algumas limpezas com outros produtos que eu trabalho, tá? Para gerar qualidade de vida para você, tá bom? Então... Ou seja, como eu não almocei, isso aqui já tá falando exatamente o porquê que é, né? Ele não almoçou, olha só que legal, né? Então, ele tá preocupado, olha, a resposta neuroemocional, ela virou negativa como positiva e a reação ficou negativa, então ele tá preocupado. E agora, não almocei? Preocupado com o quê? Não almocei, e agora? Oh, meu Deus! Oh my God, e agora, hein? Então, olha que interessante. A reserva funcional, gente, não é estoque de energia vital. Então, tudo que tritura vai lá, transforma no processo digestivo em energia e aí tem que guardar um pouco. Pseudamente, como se fosse um depósito dentro de nós. Então, a energia que você teve lá um dia X, lá atrás, foi consumida e não conseguiu repor até hoje. Então, por isso que as suas temperaturas periféricas são baixas. E o corpo sinaliza com pés e mãos frios. Entendi. Mesmo se tiver calor. Caramba. E aí nós temos soluções, né, para tratamento com isso junto dessa tecnologia. Olha que legal.
Aqui é o controle de ansiedade que ele tem sobre ele. Então, vocês estão em casa, ó. Aqui está 66%. 66, 67. Né? O ideal, ó, ele está aqui no vermelho mais claro. O ideal seria aqui no amarelo, que é 75, e depois de 90 para 100, que é o verde, tá? Mas olha que interessante. Até que tá bom o controle dele. Então, aqui não é o quanto ele está ansioso. O quanto ele tem de domínio sobre ele. Imagine isso aí para o seu colaborador. Ó, se o seu colaborador tiver com o controle de ansiedade entre 5 e 10, 10 e 20, 20 e 30, ele está com sérios transtornos. Bem provável que ele vai estar apresentando sinais de burnout ou até mesmo de borderline. E já quadros de depressão profunda também. Caramba. Então, já estou fazendo um mix, né? Tanto de clínico quanto para essas questões voltadas da NR1 aí para auxiliar, tá bom? Aqui, tudo que eu estou falando, ele está gostando, eu não tô então... ideal, mas estou controlado aqui, né? Não, tô 68, tô bem tranquilo. O seu tá 66, 68, tá próximo do que a gente considera como ideal. Então, lógico, você está sentado, você está falando, então isso altera um pouco. Quando nós estamos em ambiente clínico, estamos realizando exame, Vinícius, você é empresária de casa, silêncio total na sala. Aqui eu estou fazendo uma apresentação técnica científica para vocês de casa. Quando estamos em ambiente clínico, ó, já estamos a 9 minutos aqui, né? Demorou ali quase 2 minutos para ficar tudo pronto, então 7 minutos monitorando. Então, o exame em si, para sair as 10 laudas prontas, comprovado pela Anvisa, dura em média de 7 a 8 minutos. Caramba. Sempre em silêncio. Então faz uma manobra, começa deitado, depois levanta, respira rápido. E o software vai trabalhando, vai tirando as fotos, vai montando o laudo tudo sozinho. Aí depois precisa de um profissional capacitado e gabaritado e autorizado pelo fabricante. Eu pago anuidade lá também, igual pago do CRP, pago aqui também, tá? Então, ali tem comitê técnico, tem comitê científico, é um negócio bem criterioso, né? O fabricante do equipamento, eu tive a honra, trabalho com o jaleco deles até hoje, trabalhei lá por quase 6 anos, tá? Foi quando eu contei na minha história no primeiro bloco, quando o Dr. Jaci, que conhecia, né, o criador de toda essa tecnologia, me colocou lá para trabalhar com ele. O nome do criador de tudo isso é o Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, um grande cientista brasileiro que tem só 6 formações acadêmicas, dentre elas medicina, odonto, inteligência artificial, TI, eletrônica e, se não me falha a memória, também robótica. Detalhe, isso já existe há 25 anos, tá, gente? 25 anos já existe. Isso aqui, você conhecia, Vinícius? Não, o pessoal da técnica falado, aqui, né? Conhecia? O pessoal normalmente não conhece. Você em casa, conhecia já? Então, eu tive a honra de trabalhar lá, né? E quando eu entrei, pra você ter ideia, essa faixa, Vinícius, que tá aí no seu cérebro, estava em desenvolvimento. Então, era um acessório só. Né? Eu entrei bem nessa fase lá em 2011. Aí depois isso virou o nome da metodologia, depois virou o nome da empresa. Né? Que chama-se, como está aqui, Neurometria. Tá? Hoje a versão do equipamento está já no 7.6, 7.7. Pra vocês terem ideia, em casa, você, Vinícius, quando eu entrei lá, estava na versão 2.0. Caramba! Ele parecia um videocassete na época, né? Eram só 4 sensores, eram só 4 canais, hoje são 6 canais. E agora já tem a facilidade de inteligência artificial. Sim, também, toda a tem inteligência artificial, mas eu sou raiz, né? Então eu gosto de ver na mão mesmo. Isso, né? Eu gosto de me autodesafiar, né? Então, olha que interessante. Essas bolinhas azuis aqui, super, Vinícius, você que está em casa, olha que legal, a quantidade e a qualidade do oxigênio o oxigênio funcional, que está havendo a troca de sangue venoso para arterial junto ao seu coração e está subindo sangue fino pela veia aorta ao seu cérebro. Tá? Então a quantidade de oxigênio funcional aqui, Vinícius, que está circulando agora ao vivo aqui no Good Prime Talks, está muito boa. Parabéns. Por mais que você está sentado, está de roupa social, tudo, né? Então, assim, não está num ambiente de estar tranquilo, estar descansando, né? Então isso altera um pouco. Eu tô olhando aqui em cima da mesa para você, seja sincericida. Seus pés estão cruzados embaixo da cadeira? Não, estão abertos. Abertos, normal. Muito bem, parabéns. Então, você, empresária, tá lá com o colaborador o tempo todo aqui, ó, emborrado, de cara feia, braços cruzados e pernas cruzadas.
Isso vai gerar menos oxigenação funcional no cérebro do colaborador, vai ter dor de cabeça, vai ficar irritado, às vezes aconteceu alguma coisa e não consegue falar, vai começar a colocar atestado, vai ser afastado. Então, olha que interessante, com essa tecnologia eu consigo auxiliar. Lembra que eu falei? A gente avalia, identifica, trata, treina para que o seu colaborador tenha qualidade de vida e gere excelentes resultados aí junto ao propósito do seu negócio. Olha que legal. Então, ó, aumentou, já estamos em 70% agora de controle de ansiedade, porque assim, ele está ouvindo, ele está gostando, ele está interagindo. Eu vou trazer só uma informação diferenciada clínica aqui, tá? Porque isso é tranquilo de falar. Você está com metais pesados e fungos no sangue. Fungos, sim. Eu consigo ver por esses tracinhos aqui, né? E outras coisas mais aqui que está na tela. Certo. Então, você pode estar com intoxicação alimentar, também alergia a algum alimento que você possa estar consumindo repetitivamente, diariamente. Tá? Isso tudo que eu tô falando, gente, eu tô acostumado, já tô há quase 15 anos atuando com equipamento, dei aula lá, né? Ensinei milhares de alunos lá. Então, isso para mim é muito tranquilo. Então, tudo que eu tô falando aqui, fiquem tranquilos que quando faz o exame em ambiente clínico fechado, que saem as laudas, tudo isso que eu tô falando sai por escrito lá. Tá? Sim. Lógico que aqui eu acabo incrementando, acrescentando mais coisa. Opa, bati aqui. Então, olha que interessante. Por ele estar sentado, a vasoconstrição dele está alta. Por isso que aqui fica tudo vermelho, porque às vezes a artéria dele está apertando. E para a gente finalizar, o coração dele está a 84 BPM, que é 84 batimentos por minuto, tá? O ideal é igual a próxima 75. Tá fazendo alguma atividade física? Só academia. Todo dia? Não, 3 vezes na semana, mais ou menos. 3 vezes por semana ou 3 vezes por mês? Não, 3 vezes por semana. Muito bem. Eu comecei recente, mas tô fazendo. Muito bem, parabéns. Olha que legal. Então, pra gente encerrar com chave de ouro e deixar gostinho de quero mais e para eu voltar outras vezes também, vou aqui mostrar uma grande habilidade que o Super Vinícius tem, ó. Você tá acordado agora, não tá? Sabe onde você tá? Tá consciente? Qual é o seu nome? Vinícius. Qual cidade estamos? São Paulo? Bairro? Que estamos? Aqui é Vergueiro, eu acho. Vergueiro, muito bem. Então, gente, ele tá consciente. Então, a onda beta dele tá alta, tá? Que é a primeira onda que a gente produz o cérebro quando tá acordado. A segunda é a alfa, tá alta. Você está com insônia. Sabia disso? Pouquinho, sim. Aqui tá me mostrando. Então, mais uma situação clínica. Eu tenho um bebê com 8 meses e a esposa tá grávida. Muito bem. Então tá explicado. Mas aqui uma grande habilidade dele como pessoa, como profissional, como empresário, como pai, né, como marido, como filho também. Ele tem uma alta produção acordado de onda teta. Onda teta é a terceira onda que o nosso cérebro produz, porém, normalmente, ela é mais produzida altamente quando estamos dormindo através aqui dessa bolinha vermelha, que é a glândula pineal. Então, se ele consegue produzir onda teta ao longo do dia dele, né? Porque aí, normalmente, o cérebro dele está oxigenando bastante, às vezes ele freia mais do que acelera, então ele fica mais tranquilo no dia a dia. Aqui, ó, tá liberando, tá potencializando para vocês verem aqui, só de eu falar a onda teta, que é a frequência do meio que a gente produz, então acordado é beta, alfa, teta, delta e gama. A gama, a última aqui na tela, é a vermelha, que nós estamos produzindo quando a gente está sonhando, que é de 12 a 20 minutos, que é o estado ou estágio de sono REM. Mas o formato e a qualidade dela aqui tá boa, tá? Mas a sua onda teta, ela se destaca, Vinícius, e você que está em casa precisa saber disso. Então isso aqui é uma grande habilidade que ele tem, tá certo? Legal. Então ele é um excelente líder, ele é um homem de muita fé, tá certo? E ele é um cara que consegue, no dia a dia, ele não é tão explosivo como empresário, como empreendedor. Então ele consegue ser mais dinâmico, ser mais estratégico, porque quem produz onda teta muito alta, como é o caso dele durante o dia, a pineal dele está trabalhando a 1 milhão por hora a favor dele, então ele consegue atuar com os 2 hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Então isso aumenta as habilidades dele.
E é isso, gente. Isso tudo. Que informação, hein, Tudo gente? que eu tô falando sai no laudo. Eu consigo auxiliar e gerar palestras sobre a NR1 aí na sua empresa. Também de conscientização para os seus colaboradores. Depois é só entrar em contato lá no @HugoFelipeOficial, no direct. E os contatos também vão estar aqui abaixo. Tá? Meu WhatsApp é 11 964 17 3672. Fala diretamente comigo, encaminho para o time. Eu posso ir palestrar e também ir atender aí na sua empresa, tá bom? Tanto no Brasil, em qualquer estado e também no exterior, porque eu sei que a Good Prime Talks tem audiência internacional. Japão, Portugal e Nova York e por aí vai. Barbaridade! Então, gente, eu só tenho a agradecer esse convite maravilhoso de estar aqui com vocês. E Vinícius, todas as vezes que você precisar, eu tenho 36 temas de palestras, então eu tenho bastante coisa a contribuir aqui. Vai voltar pra audiência muito mais do vezes Good pra gente Prime poder Talks. conversar. Gratidão. A gente tem bastante coisa para conversar, os três Sim, cérebros, tem bastante isso. coisa. Bem, Hugo, mais uma vez, muito obrigado por estar disposto a vir aqui conversar com a gente honra. e entregar. É uma Tudo honra ter você agendado aqui. sempre, que honra. E meus queridos, assim se encerra mais um episódio aqui da Good Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus abençoe seu dia e nos vemos no próximo episódio. Agradece que tudo de bom acontece. Até a próxima. Tchau, tchau.